Ela descobriu numa tarde de quinta-feira, daquelas em que o céu fica cinza, mas não chove, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Camila tinha 32 anos, casada há 7, e achava que conhecia cada detalhe da vida que havia construído com Rafael. A casa organizada, as contas pagas em dia, os jantares aos domingos com a família dele. Tudo parecia encaixado, seguro, previsível. Até que uma mensagem no celular que ele esqueceu na cozinha destruiu aquela ilusão de solidez. Ela não era do tipo que vasculha telefone de marido, tinha orgulho disso, inclusive. Confiança era o alicerce do casamento, dizia sempre às amigas. Mas quando a tela acendeu sozinha com a notificação e ela viu o nome Júlia com um coração ao lado, seguido de Te amo também, algo dentro dela congelou, antes mesmo de processar completamente o que aquilo significava. Suas mãos tremeram ao pegar o aparelho. Abriu a conversa sem pensar, movida por um instinto que vinha de um lugar que ela não reconhecia em si mesma. E ali estava, toda a verdade que ela não procurava, mas que a encontrou de qualquer forma. Mensagens trocadas havia meses. Eu te amo, mal posso esperar para te ver. Ontem foi incrível. Quando você vai contar para ela? Camila sentou no chão da cozinha, ainda segurando o telefone, e percebeu que não conseguia respirar direito. O peito apertado, as mãos geladas, um zumbido nos ouvidos que transformava o silêncio da casa em algo ensurdecedor. Júlia. Ela conhecia uma Júlia. Trabalha no mesmo escritório que Rafael. Já tinha jantado na casa deles 2 vezes. Sorriso simpático, educada, elogiava a comida que Camila preparava. A náusea veio rápida. Camila correu para o banheiro e vomitou, não só pela traição, mas por imaginar quantas vezes Rafael voltava para casa, sentava à mesa, beijava sua testa, fingia normalidade enquanto guardava segredos que agora queimavam como ácido no estômago de Camila. Ela ficou ali, sentada no piso frio do banheiro, até ouvir a chave girando na fechadura da porta da frente. Rafael chegava do trabalho, como todos os dias, com aquela rotina que agora revelava ser teatro. Camila se levantou devagar, lavou o rosto, olhou para o próprio reflexo no espelho. Quem era aquela mulher de olhos inchados, rosto pálido, que parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora? Amor, cheguei! A voz dele ecoou pela casa. Casual, despreocupada. Camila saiu do banheiro e o encontrou na sala, tirando os sapatos, sorrindo como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. O mundo inteiro havia virado do avesso, e ele nem sequer percebia ainda. Esqueceu seu celular, ela disse, sua voz saindo mais firme do que a esperava. Estendeu o aparelho na direção dele. Rafael pegou o telefone sem perceber a atenção. Ah, obrigado. Quase enlouqueci procurando no carro. Aí lembrei que deixei carregando aqui. Júlia mandou mensagem, Camila continuou, observando cada músculo do rosto dele se contrair, a cor fugindo da pele. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Rafael abriu a boca, fechou, abriu de novo. Camila viu o pânico nos olhos dele, a busca desesperada por alguma explicação, alguma mentira que pudesse consertar o que estava quebrado além do reparo. Não é o que você está pensando, ele começou, e Camila quase riu da banalidade daquela frase. Não me diga o que estou pensando, ela respondeu, surpresa com a calma gelada em sua voz. Li as mensagens, Rafael. Todas. Então não tente me dizer que não é o que estou pensando. Ele deu um passo na direção dela, mas Camila recuou instintivamente. Não me toca, ela disse, e algo na forma como falou fez ele parar. Foi então que Rafael desabou. Não fisicamente, mas algo nele se desmontou. Sentou no sofá, colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Eram soluços profundos, desesperados, mas Camila não sentiu compaixão. Sentiu raiva. Raiva de que ele tivesse direito de chorar quando era ela a vítima. Ela a traída. Ela cujo mundo estava desmoronando. Há quanto tempo? Ela perguntou. 6 meses. 6 meses, meio ano de mentiras. Meio ano de beijos falsos, de eu te amo vazios, de futuro planejado sobre fundação de areia. Camila sentou na poltrona em frente ao sofá, longe dele, e sentiu algo estranho. Não era apenas dor,
Era uma clareza fria, como se estivesse vendo tudo de fora, de uma distância que tornava as coisas mais nítidas. Você ama ela? Camila perguntou. E parte dela não queria saber a resposta, mas outra parte precisava da verdade completa, por mais que doesse. Eu não sei. Acho que sim, mas também te amo. É complicado. Não é complicado, Camila disse, sua voz finalmente quebrando. Você escolheu. Escolheu ela. Escolheu mentir para mim todo dia. Escolheu me trair, me humilhar, destruir tudo que construímos. Não venha me dizer que é complicado. Rafael levantou o rosto, os olhos vermelhos. Me perdoa, Cami. Por favor, foi um erro. Eu termino com ela agora. A gente pode consertar isso. Mas enquanto ele falava, Camila percebeu algo que a surpreendeu. Ela não queria consertar. Não queria perdoar e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Não queria mais aquele casamento, aquela vida, aquele homem que revelou ser estranho. Pela primeira vez em 7 anos, Camila quis algo diferente. Não sabia ainda o quê, mas sabia que não era aquilo. Sai, ela disse. O quê? Sai da minha casa, agora. Cami, vamos conversar, por favor. Não há nada para conversar. Você fez sua escolha, agora eu faço a minha. Sai. Rafael tentou protestar, mas algo na determinação de Camila o fez obedecer. Ele pegou as chaves, a carteira, olhou para ela uma última vez, como se esperasse que ela mudasse de ideia. Então, Camila permaneceu firme, de pé, braços cruzados, até ouvir a porta fechar. Então, e só então, ela desabou. Caiu de joelhos no chão da sala que havia decorado com tanto carinho e chorou. Chorou pela traição, pela humilhação, pelos 7 anos que pareciam desperdiçados. Mas chorou também por algo que ainda não compreendia completamente, um alívio estranho, como se uma prisão que ela nem sabia que habitava tivesse se aberto. A noite caiu e Camila continuou ali, no escuro, processando. Amanhã seria outro dia. Amanhã ela teria que contar para a família, para os amigos, lidar com as consequências práticas de um casamento desfeito. Mas hoje, nesta noite, ela permitiu-se apenas sentir tudo. E no fundo daquela dor toda, uma voz pequena sussurrava algo que ela ainda não estava pronta para ouvir. Talvez isso não seja um fim, talvez seja um começo. Os primeiros dias foram os piores. Camila acordava e por alguns segundos esquecia o que tinha acontecido. Então a realidade voltava como uma onda fria e ela precisava reaprender a respirar. Rafael tinha ido para a casa da mãe dele, e eles conversavam apenas por mensagens sobre questões práticas, advogados, divisão de bens, palavras que antes eram abstratas, agora se tornavam dolorosamente concretas. Ela contou primeiro para sua irmã mais velha, Ana. Marcaram em uma cafeteria longe do bairro onde moravam, um lugar neutro onde Camila podia desmoronar sem medo de encontrar conhecidos. Quando as palavras finalmente saíram, ele me traiu. Ana não disse nada por um longo momento. Apenas segurou a mão de Camila sobre a mesa e deixou que ela chorasse. Eu deveria ter percebido, Camila disse entre soluços. Os sinais estavam todos lá. As reuniões que se estendiam, os finais de semana que ele precisava trabalhar, o celular virado para baixo na mesinha de centro. Eu escolhi não ver. Ana apertou sua mão com mais força. Você não escolheu nada disso. Ele escolheu trair. Você apenas confiou, como qualquer pessoa casada deveria poder fazer. Mas aquelas palavras, por mais gentis que fossem, não aliviavam a culpa que Camila sentia. Culpa irracional, ela sabia, mas que a consumia do mesmo jeito. O que eu fiz de errado? O que faltou em mim? Por que eu não fui suficiente? Nos dias que se seguiram, Camila se pegou fazendo coisas estranhas, olhando fotos antigas do casamento, procurando sinais que havia perdido, checando as redes sociais de Júlia obsessivamente, comparando cada detalhe. Ela era mais bonita, mais engraçada, mais interessante. A espiral de comparação era um veneno lento, mas Camila não conseguia parar de beber. Foi sua mãe, Dona Teresa, quem finalmente interveio.
Ela apareceu na casa de Camila um sábado de manhã sem avisar, com uma sacola de compras e determinação no rosto. Encontrou a filha ainda de pijama às 11 da manhã, a casa em desordem, cortinas fechadas. Levanta, Dona Teresa disse, não como ordem, mas como chamado. Vamos limpar essa casa, e depois vamos conversar. Elas passaram horas limpando, organizando, abrindo janelas para deixar o ar circular. O trabalho físico era curiosamente terapêutico. Quando terminaram, sentaram na varanda com café fresco que Dona Teresa havia preparado. O silêncio entre elas era confortável, sem pressa. Você sabe que eu também fui traída, não sabe? Dona Teresa disse de repente. Camila olhou para a mãe surpresa. Ela nunca havia sabido disso. Quando? Antes de você nascer. Seu pai teve um caso que durou quase um ano. Descobri por acaso, assim como você. Camila não sabia o que dizer. Viu os pais como casal sólido, exemplo de casamento duradouro. E agora descobria que havia rachaduras que ela nunca tinha visto. Como você superou? Camila perguntou. Dona Teresa respirou fundo. Primeiro, perdoei a mim mesma, porque a primeira coisa que fiz foi me culpar, como você está fazendo agora. Procurei defeitos em mim, me convenci de que tinha falhado como esposa. Levei meses para entender que a escolha dele não foi sobre minhas falhas, foi sobre as dele. E você perdoou ele? Sim, mas não imediatamente, e não porque ele merecia. Perdoei porque eu precisava. Carregar aquele peso de raiva e ressentimento estava me destruindo mais do que a traição em si. O perdão não foi presente para ele, foi para mim. Camila sentiu lágrimas escorrendo novamente, mas eram diferentes. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que talvez o caminho para a cura não fosse encontrar respostas para o porquê, mas encontrar paz apesar da falta delas. Mas tem uma coisa, Dona Teresa continuou. Perdoar não significa necessariamente continuar. No meu caso, escolhi tentar reconstruir. Mas essa é uma escolha pessoal e ninguém pode fazê-la por você. Se você decidir que não quer mais esse casamento, isso não te torna menos cristã, menos bondosa ou menos forte. Às vezes, a coragem maior está em sair. Aquelas palavras foram libertadoras de uma forma que Camila não esperava. Ela havia crescido em ambiente cristão, onde divórcio era visto como fracasso, onde havia pressão para perdoar e seguir em frente sempre. Mas sua mãe estava dando permissão para algo diferente, permissão para escolher seu próprio caminho. Naquela noite, Camila fez algo que não fazia há anos, orou. Não uma oração decorada ou formal, mas conversa honesta, crua. Deus, eu não sei o que fazer. Estou com raiva, estou magoada, estou perdida. Não sei se consigo perdoar. Não sei se quero continuar casada. Não sei nada. Mas preciso de direção. Preciso de paz. Me mostra o caminho. Ela esperava alguma revelação dramática, uma voz clara dizendo o que fazer. Mas o que veio foi algo mais sutil. Uma sensação de que não estava sozinha. De que mesmo na dor, mesmo na confusão, havia presença que não a abandonaria. Era frágil, mas era algo. Rafael mandou mensagem 2 dias depois pedindo para conversarem pessoalmente. Camila concordou, mas escolheu o lugar público, uma praça próxima à igreja onde costumavam ir. Precisava de terreno neutro, de testemunhas invisíveis que a impedissem de desmoronar completamente. Quando o viu sentado no banco de madeira, olheiras profundas, roupas amassadas, sentiu uma pontada. Não de amor necessariamente, mas de memória do amor que um dia existiu. Ele levantou quando a viu, hesitante, como se não soubesse se deveria abraçá-la. Oi, ela disse simplesmente, sentando ao lado dele, mas mantendo distância. Oi, obrigado por vir. Eu sei que não mereço. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando crianças brincando no parquinho próximo, casais passando de mãos dadas, vida normal acontecendo ao redor, enquanto o mundo deles estava em ruínas. Eu terminei com ela, Rafael disse. No dia que você me mandou embora. Terminei e bloqueei de tudo. Pedi demissão do trabalho para não ter que vê-la. Camille, eu faria qualquer coisa para consertar isso. Camila o olhou.
Realmente o olhou, talvez pela primeira vez em anos. Via um homem fraco, assustado, arrependido, mas via também alguém que havia feito escolha ativa, de trair, mentir, machucar. O arrependimento não apagava as ações. "Por que você fez isso?" ela perguntou. E dessa vez não era acusação, era genuína curiosidade. Rafael levou tempo para responder. "Acho que me senti invisível. Você sempre tão ocupada com o trabalho, com a casa, com tudo, menos comigo. Eu sei que não justifica, mas é a verdade. Me senti sozinho no casamento." As palavras doeram, porque Camila reconhecia verdade nelas. Ela havia se perdido na rotina, transformado o casamento em lista de tarefas. Mas mesmo reconhecendo sua parte na distância que se criou entre eles, isso não justificava a traição. "Você deveria ter conversado comigo", ela disse. "Deveria ter dito que se sentia sozinho. Poderíamos ter feito terapia, consertado. Mas você escolheu outra pessoa, e essa escolha mudou tudo. Eu sei, me desculpa." Por favor, me dá uma chance de provar que posso ser diferente. Camila respirou fundo, sentindo o ar fresco da tarde encher seus pulmões. Não sei se consigo, Rafael. Não sei se quero. E acho que essa é minha resposta por agora. Ela viu esperança morrer nos olhos dele e sentiu culpa, mas sentiu também algo mais forte: certeza. Certeza de que forçar perdão que não sentia, forçar continuação que não desejava, seria traição a si mesma. E ela já havia sido traída o suficiente. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Havia dias em que Camila acordava sentindo-se forte, pronta para reconstruir sua vida. E havia dias em que não conseguia sair da cama, o peso da solidão e da rejeição tão pesado que respirar parecia esforço demais. Rafael continuou tentando. Mensagens pedindo outra chance, flores no trabalho, cartas escritas à mão falando sobre arrependimento e mudança. Parte de Camila queria ceder. Era mais fácil voltar para o conhecido, mesmo que quebrado, do que encarar o desconhecido sozinha. Mas toda vez que considerava, algo dentro dela resistia. Uma voz pequena, mas firme, dizendo não. Foi sua amiga de infância, Paula, quem sugeriu terapia. "Você precisa processar isso com alguém profissional", ela disse durante um almoço. "Não é vergonha, é cuidado." Camila começou as sessões com certa resistência. Falar sobre a traição em voz alta para uma estranha parecia expor ferida que ela preferia manter coberta. Mas a terapeuta, doutora Regina, tinha jeito gentil de fazer perguntas que forçavam Camila a olhar para lugares que evitava. "Me fale sobre quem você era antes de casar", doutora Regina pediu na terceira sessão. Camila parou, percebendo que não sabia responder. "Eu era diferente, mais leve, ria mais, tinha sonhos." Que sonhos? E então Camila se lembrou. Antes de casar, ela queria viajar, queria aprender francês, queria pintar, algo que fazia na adolescência, mas abandonou quando a vida adulta exigiu praticidade. Queria tantas coisas que foram sendo empurradas para depois, para quando tivesse tempo, para quando fosse conveniente. Mas depois nunca chegou. "Quando você parou de querer essas coisas?", doutora Regina perguntou. Camila pensou. "Não parei de querer, apenas parei de acreditar que podia ter." "E por que parou?" A resposta veio devagar, dolorosa na sua honestidade. Porque Rafael achava besteira. Dizia que viajar era desperdício de dinheiro, que aprender línguas na idade dela era perda de tempo, que pintura era hobby de gente sem responsabilidade. E eu acreditei nele. Deixei de acreditar em mim. Foi naquele momento, sentada na sala de terapia com luz suave da tarde entrando pela janela, que Camila percebeu algo fundamental. A traição de Rafael não foi apenas sobre outra mulher, foi culminação de anos de traição mais sutil. Traição às suas próprias necessidades, aos seus sonhos, à pessoa que era antes de moldar-se na forma que ele achava aceitável. Ela chorou naquela sessão, não por Rafael, mas por si mesma. Pela mulher que havia abandonado em nome de casamento que agora nem existia mais. Naquela noite, Camila fez algo que não fazia há anos.
Foi ao porão e procurou suas telas antigas. Estavam empoeiradas, esquecidas atrás de caixas de Natal e utensílios que nunca usavam. Elas as levou para a sala, limpou com cuidado e olhou para os quadros inacabados. Paisagens, retratos, abstratos. Pedaços de alma que havia deixado para trás. Comprou tintas no dia seguinte, pincéis novos, cavalete que montou na varanda onde a luz era melhor, e começou a pintar. No começo, as mãos estavam rígidas, inseguras, mas aos poucos, memória muscular voltou, e com ela, algo mais: alegria. Pequena, frágil, mas real. Ana visitou algumas semanas depois e encontrou Camila cercada de telas, tinta nas mãos, cabelo preso desajeitadamente. "Você está pintando de novo!" ela exclamou com um sorriso genuíno. "Estou", e Camila percebeu que estava sorrindo também. "Esqueci como isso me faz bem." As duas sentaram na varanda com um café, observando o sol se pondo atrás dos prédios. Ana olhou para a irmã com expressão que Camila não conseguia decifrar. "Você sabe que está diferente, né?" "Diferente como?" "Mais leve, mais... você." Camila pensou sobre aquilo. Era verdade. Nos últimos meses, mesmo com toda a dor e confusão, algo estava mudando. Ela estava se reencontrando, estava redescobrindo gostos, opiniões, desejos que havia enterrado. Estava voltando a ser Camila, não apenas esposa de Rafael. Foi nesse período que voltou à igreja. Não a que frequentava com Rafael, onde todos conheciam sua história e olhavam com pena. Mas uma pequena capela no centro, onde podia ser anônima. Sentava nos bancos de trás durante cultos da semana, deixando a música e as palavras lavarem sobre ela. Um dia, após o culto, uma senhora idosa se aproximou. "Sou Dona Luísa. Te vejo aqui toda quarta. Quer tomar um café?" Camila hesitou, mas algo no sorriso gentil da mulher a fez aceitar. Foram a uma padaria próxima, e entre pães de queijo e café com leite, Camila se viu contando tudo. A traição, a dor, a confusão sobre o que fazer. Dona Luísa ouviu sem interromper. Quando Camila terminou, a mulher segurou sua mão com firmeza surpreendente para a idade. "Filha, posso te contar uma coisa que aprendi em 72 anos de vida?" Camila acenou. Às vezes, Deus permite que coisas ruins aconteçam não como punição, mas como libertação. Você estava presa, mesmo sem saber, presa em versão de si mesma que não era completa. E doeu, eu sei que doeu terrivelmente. Mas olha o que está nascendo dessa dor. Você está se encontrando de novo. As palavras ecoaram em Camila por dias. Seria possível que aquela traição devastadora fosse, de alguma forma, distorcida, presente e disfarçado? Não minimizava a dor ou justificava o que Rafael fez, mas abria perspectiva diferente. Talvez não fosse sobre o fim de algo, mas sobre começo de outra coisa. Camila começou a frequentar grupo de apoio para mulheres divorciadas na igreja. No início, foi estranho ouvir histórias similares à sua, ver rostos que refletiam a mesma dor. Mas aos poucos, aquelas mulheres se tornaram rede de suporte. Elas entendiam de forma que outros não podiam. Foi lá que conheceu Beatriz, mulher de 40 e poucos anos que havia se divorciado 5 anos antes. Ela era vibrante, cheia de vida, com um negócio próprio de artesanato. Camila não conseguia imaginar que aquela mulher confiante já havia estado no fundo do poço como ela. Depois de uma reunião, Camila perguntou: "Como você chegou aí, a esse ponto de paz?" Beatriz sorriu. "Não foi rápido e não foi linear. Teve muitos passos para trás, mas em algum momento decidi que não ia deixar a traição dele definir minha história, que eu tinha mais capítulos para escrever e eles seriam meus, não dele." Aquela conversa plantou semente em Camila. Ela tinha mais capítulos, tinha a vida inteira pela frente. E pela primeira vez desde a descoberta da traição, sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Não era a esperança de que Rafael voltaria ou de que casamento seria restaurado. Era a esperança de que ela estaria bem, de que vida continuaria, de que alegria era possível novamente. E essa esperança, frágil mas crescente, era mais valiosa que qualquer promessa que Rafael poderia fazer.
O divórcio foi finalizado numa manhã chuvosa de abril, exatamente 8 meses depois daquela quinta-feira que mudou tudo. Camila assinou os papéis com mão firme, observando Rafael fazer o mesmo do outro lado da mesa. Ele estava diferente também, mais magro, cabelos mais curtos, uma tristeza nos olhos que ela não sentia mais vontade de consertar. Quando saíram do cartório, ele tentou falar, mas Camila apenas acenou levemente e entrou em seu carro. Não havia mais nada a dizer. Aquele capítulo estava encerrado. E, estranhamente, não sentia o vazio devastador que esperava. Sentia alívio. Dirigiu até a casa, que agora era só dela. Rafael havia ficado com o apartamento dele, de solteiro, que alugavam, e ela com a casa. Era grande demais para uma pessoa só, suas amigas diziam. Mas Camila gostava do espaço. Gostava de poder respirar sem esbarrar em memórias de casamento em cada cômodo. Naquela noite, preparou jantar apenas para si. Algo simples, massa com molho de tomate e manjericão fresco. Colocou música que gostava, não as que Rafael preferia. Sentou na varanda com vinho e seu prato, observando as estrelas começarem a aparecer no céu que clareava após a chuva. E ali, sozinha, mas não solitária, Camila percebeu algo profundo. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, ela estava genuinamente bem consigo mesma. Não precisava de validação externa, de homem que a completasse, de casamento que a definisse. Ela era inteira sozinha. Isso não significava que não sentia falta de companhia às vezes. Havia noites em que a cama grande parecia vazia demais, manhãs em que faria café para dois por hábito antes de lembrar que estava sozinha. Mas essas pontadas de solidão eram diferentes da solidão que sentia no casamento. Aquela era a solidão de estar ao lado de alguém, mas completamente desconectada. Esta era apenas ausência temporária, não vazio permanente. Camila mergulhou em sua arte com intensidade que surpreendia até ela mesma. Pintava quase todo dia, explorando estilos diferentes, técnicas novas. Algumas eram belas, outras terríveis, mas todas eram suas, expressões honestas de onde estava emocionalmente. Beatriz, do grupo de apoio, viu suas pinturas e ficou impressionada. Você já pensou em expor? Tem uma galeria pequena no centro que aceita artistas locais. A ideia assustou e empolgou Camila ao mesmo tempo. Expor significava tornar público, permitir que outros vissem pedaços de sua alma transformados em tinta e tela. Mas também significava reivindicar seu talento, declarar que era artista, não apenas mulher que pintava nas horas vagas. Ela mandou o portfólio. Para sua surpresa, a galeria aceitou. Marcaram exposição para junho, 2 meses depois do divórcio. Camila trabalhou febrilmente preparando peças, emoldurando, escrevendo descrições. Era aterrorizante e emocionante. Na noite da abertura, estava nervosa como nunca. Vestiu algo simples, mas bonito. Um vestido azul que comprou só para a ocasião. Chegou cedo demais à galeria e ficou ajudando a organizadora, mais por ansiedade que por necessidade. Ana foi uma das primeiras a chegar, seguida por Paula, sua mãe, Dona Luísa da igreja, as mulheres do grupo de apoio. Camila olhou ao redor para o pequeno grupo que havia se tornado sua rede de suporte e sentiu gratidão profunda. Estas mulheres haviam assegurado quando estava caindo. Agora celebravam com ela este voo. Mais pessoas chegaram, estranhos que paravam, observavam suas telas, faziam perguntas. Um homem de meia idade passou 10 minutos em frente a uma pintura específica, uma abstrata em tons de azul e cinza que Camila havia feito nos piores dias após descobrir a traição. Ela observou enquanto ele claramente se conectava com a dor crua expressa ali. Quando ele finalmente se virou, tinha lágrimas nos olhos. "Posso comprá-la?" ele perguntou. Camila ficou atônita. Alguém queria comprar sua arte, não por pena ou apoio, mas porque falava com eles. "Claro", ela conseguiu dizer. Enquanto a organizadora cuidava da venda, o homem se aproximou. "Minha esposa morreu há 6 meses, câncer. E essa pintura, ela captura exatamente o que sinto, como se você tivesse olhado dentro do meu peito e posto na tela." Camila sentiu lágrimas próprias. "Lamento muito por sua perda." "Obrigado. Mas obrigado também por isso.
Ele gesticulou para a pintura. Por transformar dor em algo belo, me lembra que é possível. Aquela troca, breve mas profunda, mudou algo em Camila. Sua arte não era apenas terapia pessoal. Podia tocar outros, ajudar outros a processar suas próprias dores. Havia propósito nisso que ia além dela mesma. A exposição foi sucesso modesto. Vendeu algumas peças, recebeu encomendas, mas mais importante, provou a si mesma que era capaz, que tinha talento, que podia construir algo próprio. Nos meses seguintes, Camila construiu rotina que nutria sua alma. Acordava cedo não por obrigação, mas porque queria ver o nascer do sol enquanto tomava café. Pintava pela manhã quando a luz era melhor. À tarde, trabalhava em seu emprego meio período, que havia conseguido em escritório de design. Noites eram para leitura, amigos, grupo da igreja ou simplesmente existir em paz. Ela começou também a servir voluntariamente em abrigo para mulheres em situação de violência doméstica. Sua história de traição era diferente, mas entendia o que era ter vida virada de cabeça para baixo, ter que reconstruir do zero. Oferecia oficinas de arte como terapia e via mulheres que chegavam quebradas lentamente se abrirem através da criação. Foi lá que conheceu Joana, mulher jovem de apenas 25 anos que havia fugido de relacionamento abusivo com filho pequeno. Ela era tímida, assustada, mas havia centelha de determinação em seus olhos. Camila se viu nela, ou melhor, viu quem poderia ter sido se tivesse ficado, se tivesse aceitado migalhas de amor. Durante uma oficina, Joana pintou algo surpreendente. Não era tecnicamente perfeito, mas tinha a emoção crua que arte real sempre tem. Era a imagem de mulher quebrando correntes, pedaços de metal voando ao redor dela enquanto ela gritava libertação silenciosa. "Isso é você?" Camila perguntou gentilmente. Joana acenou, limpando lágrimas. "É quem eu quero ser, livre." "Você já é livre, você saiu, deu o passo mais difícil." "Mas tenho tanto medo de estar sozinha, de não conseguir sustentar meu filho, de que ele volte e me encontre." Camila segurou a mão dela. "O medo é normal, vai estar aí por um tempo, mas cada dia que passa, fica um pouco menor, e você não está sozinha. Tem gente aqui que te apoia, e mais importante, você tem você mesma, e descobrir que às vezes isso é tudo o que precisamos." Ao ajudar Joana e outras mulheres, Camila finalmente entendeu o que Dona Luísa havia dito meses antes. Deus havia permitido sua dor não como punição, mas como preparação. Preparação para esta nova versão dela, mais compassiva, mais forte, mais inteira. A traição quebrou a casca dura que havia construído ao redor de seu verdadeiro eu, e doeu terrivelmente. Mas agora, do outro lado, ela podia ver propósito no sofrimento. Não significava que estava grata pela traição. Ainda doía pensar nos anos desperdiçados, na humilhação, na quebra de confiança. Mas estava grata pela mulher que se tornou através disso, pela força que não sabia que tinha, pela capacidade de perdoar, não Rafael necessariamente, mas a si mesma por todas as vezes que havia se traído antes mesmo que ele o fizesse. Um ano inteiro havia passado desde aquela tarde de quinta-feira que dividiu sua vida em antes e depois. Camila estava sentada na mesma varanda onde tantas transformações haviam acontecido, mas agora era começo do outono, e as folhas começavam a mudar de cor, espelho perfeito do ciclo de morte e renascimento que ela própria havia atravessado. Ela segurava uma xícara de chá, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa, e se pegou fazendo algo que não fazia há muito tempo, orando com gratidão genuína. Não uma gratidão forçada ou religiosa por obrigação, mas algo que vinha do fundo do coração. "Obrigada", ela sussurrou para o céu que escurecia. "Obrigada por ter me sustentado quando achei que não conseguiria. Obrigada por ter me mostrado quem eu realmente sou. Obrigada até pela dor, porque ela me trouxe até aqui." Era estranho estar grata por algo que havia doído tanto, mas Camila havia aprendido que dor e crescimento muitas vezes caminhavam juntos,
que as rachaduras em sua vida haviam deixado entrar luz que antes não conseguia alcançá-la. Seu telefone tocou. Era a Ana, perguntando se ela estaria no jantar de família no domingo. Camila sorriu. Sim, eu vou. Posso levar sobremesa? A relação com a família havia se aprofundado no último ano. Sem o casamento consumindo toda a sua energia emocional, ela havia investido em laços que antes negligenciava. Jantares com os pais tornaram-se semanais. Ela e Ana conversavam quase todo dia. Havia reconectado com primos que não via há anos. E descobriu algo precioso. Ela não precisava de relacionamento romântico para se sentir completa. A solidão que tanto temia no início revelou-se ser solidão com ela mesma, algo que na verdade era presente. Espaço para pensar, criar, crescer, sem precisar negociar cada decisão ou comprometer seus desejos. Isso não significava que havia fechado seu coração para a possibilidade de amor futuro, mas significava que não estava procurando desesperadamente, não estava tentando preencher vazio, estava inteira sozinha, e se alguém eventualmente aparecesse, seria adição, não necessidade. Algumas semanas depois, Camila foi convidada para dar palestra no abrigo onde era voluntária. O tema era resiliência e recomeço. Ela ficou nervosa com a ideia de falar publicamente sobre sua história, mas Beatriz a encorajou. Sua história pode ajudar alguém que está exatamente onde você estava. Não esconda sua luz por medo do que outros vão pensar. No dia da palestra, havia cerca de 30 mulheres sentadas em círculo na sala comum do abrigo, algumas com bebês no colo, outras com um olhar distante de quem ainda estava processando o trauma. Camila respirou fundo e começou. Há 1 ano, descobri que meu marido estava me traindo há meses. Meu mundo desabou. Achei que nunca ia superar, que a dor seria permanente, que minha vida tinha acabado aos 32 anos. Ela contou sobre os primeiros dias devastadores, sobre a culpa que sentiu, sobre como quase voltou atrás por medo do desconhecido. Mas contou também sobre redescobrimento, sobre pintura, sobre mulheres que a apoiaram, sobre fé que a sustentou mesmo quando não conseguia sentir Deus presente. E hoje, 1 ano depois, posso dizer algo que parecia impossível naquele momento. Estou bem, mais que bem. Estou feliz, não apesar da traição, mas de certa forma, através dela. Porque ela me forçou a olhar para minha vida e perguntar: isso é tudo que quero? E a resposta foi não. Eu queria mais, merecia mais, e fui buscar. Ela viu lágrimas em vários rostos. Joana estava sentada na primeira fileira, sorrindo encorajosamente. Depois da palestra, várias mulheres se aproximaram para agradecer, para compartilhar suas próprias histórias, para pedir conselhos. Uma delas, uma senhora de cabelos grisalhos chamada Márcia, segurou as mãos de Camila com força. Estou casada há 30 anos com um homem que me maltrata emocionalmente. Sempre tive medo de sair porque acho que não consigo sozinha. Mas ouvindo você, percebo que talvez estar sozinha seja melhor que estar acompanhada e infeliz. Camila apertou de volta as mãos dela. Você consegue. É assustador, não vou mentir. Mas do outro lado do medo está liberdade. E liberdade vale cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de dúvida. Naquela noite, voltando para casa, Camila refletiu sobre quão longe havia chegado. A mulher que descobriu a traição 1 ano atrás estava quebrada, perdida, achando que sua vida tinha acabado. Mas essa mulher dirigindo agora, com música alta e janelas abertas, estava mais viva do que nunca. Ela havia aprendido que fim de relacionamento não era fim de história, era apenas fim de capítulo. E novos capítulos podiam ser ainda melhores que os anteriores, especialmente quando você era autora consciente de sua própria narrativa. Camila havia aprendido sobre perdão também, mas não da forma que esperava. Perdoar Rafael não significou esquecer o que ele fez ou aprovar suas escolhas. Significou soltar o peso de carregar raiva e ressentimento. Significou desejar que ele encontrasse sua própria paz, mesmo que fosse longe dela. Mas mais importante, havia aprendido a perdoar a si mesma. Por todas as vezes que se diminuiu para caber no que Rafael queria.
por abandonar sonhos em nome de casamento, por aceitar migalhas quando merecia banquete. Esse perdão próprio foi o mais difícil, mas também o mais libertador. Na manhã seguinte, Camila acordou com o sol entrando pela janela do quarto. Espreguiçou-se lentamente, sem pressa, saboreando o silêncio pacífico da casa. Levantou-se e foi para a varanda com café, seu ritual matinal favorito. Observando o mundo acordar, as pessoas saindo para trabalho, pássaros cantando nas árvores, ela sentiu algo profundo e verdadeiro: paz. Não ausência de desafios ou dificuldades, mas paz interior, que vinha de estar alinhada com seu verdadeiro eu. Pensou em tudo que havia perdido: casamento, ilusão de estabilidade, versão de futuro que havia planejado. Mas pensou também no que havia ganho: autoconhecimento, força, propósito, arte, comunidade, fé mais profunda, liberdade. E percebeu que se pudesse voltar no tempo e escolher, se pudesse apagar a traição e continuar no casamento confortável, mas vazio, ela não o faria. Porque aquela dor havia sido portal para a vida que nem sabia que queria. Havia sido catalisador para a transformação que precisava, mas evitava. A traição não foi presente, foi devastação. Mas da devastação cresceu algo novo e belo. Como flores que brotam de terra queimada após incêndio florestal, ela havia renascido das cinzas do que foi. Camila pegou seu diário, algo que começou a escrever na terapia, e manteve como prática diária. Hoje, 1 ano e 2 semanas depois de descobrir a traição, posso finalmente dizer: sou grata. Não pela dor, mas pela jornada. Não pelo que perdi, mas pelo que encontrei. Principalmente, sou grata por ter encontrado a mim mesma. Ela fechou o diário e olhou para o céu azul sem nuvens. Um novo dia, cheio de possibilidades. E ela finalmente estava pronta para vivê-las todas. Não como metade de casal, não como reflexo de outra pessoa, mas como Camila. Inteira, livre e genuinamente feliz. A traição que quase a destruiu acabou por libertá-la. E essa, ela percebeu, era a redenção mais profunda de todas. Não redenção do casamento, mas redenção de si mesma. E valia mais que qualquer final feliz tradicional que havia imaginado. Porque no fim, o verdadeiro amor que encontrou não foi de outro homem, foi amor próprio. E esse ninguém poderia tirar.